voltamos às entrevistas no Show da Tarde de Tadeu Soares, contribuindo com todo o empresariado de Florianópolis, divulgando trabalhos que fazem bem e trazem muitos benefícios à comunidade. E ao caso hoje, aqueles que são de família de militares e de famílias de ex-combatentes. Então, o assunto interessa muito a esses familiares. Quando trazemos uma importante figura na área, a doutora Jaqueline Gazzaniga, que é especialista em direito militar previdenciário. Nesse momento, eu passo a palavra para você, doutora Jaqueline, para que o público lhe conheça. Boa tarde, Ruth. É um prazer estar aqui hoje. Sou advogada, então, trabalho em Itajaí. Esse ano eu completo 12 anos como advogada. Sou especialista em direito tributário, pós-graduanda em direito de sucessões e atuo no direito militar, no previdenciário militar, há aproximadamente 8 anos. A gente tem uma equipe completa que atende toda a rede nacional sobre o direito militar e seus benefícios. Então, aí nós conversando, né, até me interessei, porque sou filha de ex-pracinha, né, meu pai foi expedicionário da Segunda Guerra Mundial, e deixou, né, para as filhas uma pensão. Mas eu gostaria que você apresentasse para o público qual é a diferença em se tratar de pensão militar e de ex-combatente. Isso mesmo, Ruth. Existe uma grande dúvida, o pessoal normalmente tem bastante preconceito porque não conhece o direito e não sabe. Existe, então, a pensão militar, o militar de carreira, que foi aquela pessoa, homem ou mulher, que fez um concurso público, seguiu a carreira militar até se aposentar, entrar na reserva e se reformar. E existe, diferente desse militar de carreira, aquele que foi um ex-combatente. Ele serviu ali durante a guerra de 43 a 45, que foi a Segunda Guerra Mundial, seja no teatro de operações na Itália, ou sendo aqui no litoral defendendo o Brasil. Então, são 2 tipos de militares e são 2 pensões diferentes. E todos esses profissionais, né, que se dedicaram, né, ao Exército Brasileiro e à defesa da pátria, eles passaram a ter direito a alguns benefícios e também, quando morrem, eles deixam esses benefícios. Para quem eles deixam esses benefícios, doutora? Existe uma dúvida e uma confusão muito grande, porque muitas vezes a pessoa quer saber se ela tem o direito, mas a gente primeiro tem que entender em qual lei que ela se enquadra. No direito militar, a gente aplica a lei da época da data do óbito do instituidor. Então, se ele faleceu em 60, é a lei de 60. Se ele faleceu em 90, é a lei de 90. Se ele faleceu depois de 90, é a mesma lei. Então, cada lei, cada caso vai ter um enquadramento diferente. Então, às vezes, a vizinha que o pai dela era ex-combatente recebe e a outra não recebe, o que gera bastante dúvida e bastante confusão. O militar de carreira, ele como militar, contribuiu com 1,5% para deixar a pensão para as filhas. É como se ele fizesse um pagamento mensal, que é 1,5%, e a filha teve direito. O que aconteceu? Lá em 2001, o militar ele pôde optar se ele ia querer pagar esse 1,5% para deixar para as filhas ou não. Essa é a principal diferença da pensão de ex-combatente. A pensão de ex-combatente, ela vai até 90. Então, se o pai faleceu antes de 90, a tendência é que a filha tenha direito à pensão. Se o pai faleceu depois de 90, a tendência é que não tenha. Mas, para isso, preenche certos requisitos, que daí vai analisar conforme cada caso. Sim, no caso, por isso precisa um especialista para entender que cada um caso é diferente do outro. E aqui tu me falou na mulher, isso é muito comum, né? Mas e os homens, os filhos, eles também têm algum direito? Isso. Quando a gente entende que a pessoa cumpre os requisitos e que ela vai ter o direito da pensão, seja a viúva ou seja as filhas, a gente tem uma outra situação também, que é o filho. Quando que cabe o filho homem ter direito? Sim, o filho homem também pode ter direito. Inclusive, exceções para algumas mulheres que não teriam. Quando se tratar de uma filha ou filho inválidos, ou seja, que tem uma doença de invalidez anterior ao óbito do pai,
esse filho vai ter direito. Então, por exemplo, se o pai faleceu em 2025 e ele tinha uma doença de 2024, de 2020, ele se qualificando como inválido, esse filho, ainda que homem, vai ter direito à pensão. Então, é uma brecha, uma exceção para proteger os filhos inválidos. E é bem interessante que essa situação de filho inválido, ela pega qualquer tipo de pensão. Então, se for pensão do INSS, pensão estadual, pensão da prefeitura, todo filho ou filho inválido vai ter o direito da pensão por morte, seja tanto do seu pai como da sua mãe. É uma coisa muito interessante que o pessoal não conhece. Não, eu realmente não sabia, né? E acredito que para o público é um esclarecimento muito importante, porque os pais se preocupam quando tem um filho com problema, que não vai conseguir sobreviver, porque não consegue trabalhar, e que se ele morre, né, vai a óbito, como será esse filho? Então, quer dizer, a lei dá segurança, mas para isso ele tem que procurar os órgãos competentes para pedir o devido esclarecimento e como deve agir. E uma outra coisa que eu achei bem importante, com relação à isenção de imposto de renda, como fica, doutora? Isso mesmo. Uma outra coisa que atinge muitos pensionistas é quando a pessoa ela é pensionista ou aposentada e ela possui algum tipo de doença grave, ela tem direito à isenção de imposto de renda. Mas o que é isenção de imposto de renda? Primeiro, é deixar de pagar, ou seja, aquela contribuição lá de 400 por mês, 500 por mês, 2.000 por mês, ela deixar de pagar, ser isenta, e ela ter direito à devolução de valores pagos, porque como ela era um direito que ela tinha e ela não buscou, ela consegue retroagir algumas situações, conforme a data da aposentadoria e a data da doença. Então, doenças que sejam doenças graves. Exemplo, HIV, câncer, pode ser curado ou não, tuberculose, cardiopatia grave, cegueira, pode ser de um olho ou dos dois, e algumas outras doenças. Então, é um direito muito interessante que já normalmente pega esse pessoal que é aposentado e pensionista, que o pessoal não conhece e com certeza muda a vida da pessoa. Certo. E, doutora, eu pergunto para você, há um Instagram para que as pessoas possam acessar essas informações e que você divulga e socializa esse conhecimento? Isso, a gente tem o nosso material completo, que a gente costuma postar semanalmente, você pode acompanhar. O nosso Instagram é @gazaniga_adv, ou o nosso site é www.gazaniga.adv.br. Nesse momento, então, eu me dirijo especialmente às pessoas que são do Exército e que até hoje não buscaram os seus direitos, não sabem se tem ou não, né? Se é para a esposa, se é para as filhas, quando é para a esposa, quando é para as filhas, quando é para o filho. São todas informações muito importantes que têm a ver também com o histórico do militar. Depende do trabalho que ele teve, do cargo que ele teve, né, de como foi a aposentadoria dele. Então, todas essas informações e essas nossas dúvidas, nós podemos nos informar junto a um especialista de direito, né, mas na área militar e previdenciária. A gente sabe que o Exército também está à disposição, mas principalmente quando são recursos que estão a ser recebidos, precisamos da intervenção do direito. Passo a palavra para ti, minha querida. Isso, então se você conhece alguém que foi ex-combatente, que foi militar, ou que seja inválido, que tenha uma doença grave, você agora já conhece um pouquinho do conteúdo e pode ajudar essa pessoa a trazer um pouquinho mais de conhecimento. A gente sabe que muita gente tem dúvida, que muita gente não conhece o seu direito, então quanto mais informação a gente ter, melhor, mais direito, mais benefício. E é isso que a gente trabalha lá no escritório, fazendo a diferença da vida das pessoas e buscando seus benefícios. Muito obrigada, doutora Jateline, e volte sempre para novos esclarecimentos.